Olá, bom dia. Depois de um breve alívio, a gasolina volta a subir e assusta os consumidores. O preço médio no país chegou a R$ 4,30 no mês passado. Mas tem estado onde um litro da gasolina beira os R$ 5,00. Para quem viu uma redução no início do ano, a alegria durou pouco. Foi só a ilusão de baixar e subiu de novo. E pra gente que trabalha e depende da gasolina, tá horrível de caro. E você vai ver também, a Agência Nacional de Mineração decide interditar 56 barragens em todo o país. As mineradoras não comprovaram a segurança das estruturas. A polícia investiga a morte de uma universitária em Brasília que tinha desaparecido de uma festa. O corpo foi encontrado no Lago Paranoá. Mais uma dor de cabeça no Ministério da Educação. A gráfica que imprime as provas do Enem declarou falência. O presidente Jair Bolsonaro promete se reunir com parlamentares pela aprovação da reforma da Previdência, assim que voltar da viagem a Israel. Quase metade dos brasileiros não tem coleta de esgoto e os investimentos do país em saneamento vêm caindo ano a ano. Sujeira, mau cheiro, tudo acontece com uma situação dessa rua aqui. E você vai ver as vantagens e os riscos dos patinetes elétricos cada vez mais populares nas grandes cidades. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 2 de abril. Hoje o Brasil está começando. – 56 barragens e diques em todo o Brasil vão ser interditados por falta de segurança. As empresas devem ser notificadas pela Agência Nacional de Mineração até amanhã. E assim que receberem esse documento, elas são obrigadas a parar de depositar rejeitos e sedimentos nessas barragens. As empresas tinham até domingo para ter apresentado uma declaração atestando a estabilidade das estruturas. A Agência Nacional de Mineração afirmou que empresas donas de 39 barragens e diques no Brasil não entregaram a declaração de condição de estabilidade. No norte do Brasil, o Pará tem uma estrutura e o Amapá tem outra. No centro-oeste, 4 estão em Mato Grosso e 2 ficam em Goiás. No sul do país, no Rio Grande do Sul, também são 2. O estudo mostra que o sudeste concentra o maior número. No estado de São Paulo, são 6. Em Minas, são 23. 8 delas são da Vale. O estudo da Agência Nacional de Mineração mostra uma situação ainda mais grave em 3 estados. As mineradoras apresentaram um documento que conclui pela não estabilidade de 17 estruturas. Uma delas está na região sul do Brasil, no Paraná. 3 estão na região norte, no Pará. 2 são da Vale. E, novamente, a imensa maioria está em Minas Gerais. 13 barragens e diques que não têm estabilidade. 10 são da Vale. Por lei, as mineradoras são obrigadas a apresentar as declarações de estabilidade 2 vezes por ano. Sem o documento, as empresas ficam proibidas de depositar materiais nas estruturas. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, as 56 barragens e diques serão interditados, mas não há necessidade de retirada de moradores vizinhos a essas estruturas. Desde a tragédia de Brumadinho, o parâmetro de medição da segurança passou a seguir normas internacionais, que são mais rígidas. Quando a gente trabalha com barragens, a gente não pode aceitar que a gente tenha tantas estruturas sem estabilidade garantida ou tantas estruturas que não passem por processos de auditoria. As 56 barragens interditadas representam 13% das estruturas do país que deveriam apresentar o laudo de estabilidade. A Vale informou que foram renovadas 80 declarações de condição de estabilidade de estruturas operacionais que venceram no fim de março. A empresa também declarou que está planejando medidas para reforçar a segurança das estruturas que não tiveram as declarações renovadas. Ainda segundo a Vale, a produção será retomada somente quando a segurança estiver garantida. E os brasileiros já estão pagando a gasolina mais cara do ano. O preço na bomba não para de subir há pelo menos 5 semanas seguidas. Em média, o litro da gasolina está custando R$ 4,30. E nem o preço do álcool escapou desse reajuste. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. O combustível está pesando no orçamento, hein, Juliana? Bom dia. Trago verdade, Chico, deve vir mais aumento por aí, viu? Bom dia a você, bom dia, Ana Paula. O cenário econômico aqui no Brasil e no exterior pode manter o preço em um patamar elevado também em abril. O último levantamento de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo mostrou que a gasolina mais cara do Brasil está no Acre.
Os consumidores acompanharam a cada semana o litro encarecendo. O taxista mal consegue economizar. Num calor desse tem nem como desligar o ar, né? Que o passageiro precisa do ar. A gente precisa do ar por conforto. Em seguida vem o Rio de Janeiro. Toda vez quando vem abastecer é um preço diferente, entendeu? E o nosso salário não acompanha o aumento dos combustíveis, por exemplo. No Rio Grande do Sul, o preço médio registrado foi de R$ 4,58. Consumidores em alerta. Terrivelmente caro. O último mês de fevereiro, daí já era R$ 4,20, né, que eu paguei. E agora é R$ 4,70 comum. Foi só a ilusão de baixar e subiu de novo. E pra gente que trabalha e depende da gasolina, tá horrível de caro. Em todo o Brasil, em janeiro, o preço médio ao consumidor foi de R$ 4,26. Em fevereiro, baixou para R$ 4,19. Mas em março, a gasolina voltou a subir e bateu R$ 4,30. Aqui no Distrito Federal, donos de postos de combustível dizem que estão enfrentando compras mais caras também. Uns pagam antecipadamente para ter desconto na gasolina entregue no dia seguinte e reclamam que a margem de lucro está cada vez menor. O presidente do sindicato, que representa 320 postos no Distrito Federal, confirma que agora a tendência mudou. Que ainda tem gasolina barata, porque tem estoque velho, tem alguma coisa em tanque, porque comprou no sábado, encheu o seu estanque. Mas não há mais como ter, a não ser que a Petrobras baixe o preço, não tem como. E lá na ponta, quem sofre é o consumidor. O planejamento que a gente tinha de um valor muda cada semana e a gente não sabe mais o que fazer, né, com esse preço. O preço da gasolina depende principalmente do valor do petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar, que vem oscilando muito com a expectativa em torno da reforma da Previdência. O nosso mês de abril não deve ser um mês muito tranquilo. Muito provavelmente para maio a gente já deve começar a enxergar como é que as reformas vão acontecer, isso deve reduzir a incerteza. A gente sabe que o preço do petróleo lá fora influencia bastante, mas no nosso caso o dólar é um fator preponderante. No caso do etanol, que acumula alta de quase 5% neste ano, a professora diz que o motivo é o período de entre-safra da cana-de-açúcar, quando diminui a produção do combustível. Ana Paula e Chico. Não tem para onde fugir, né, Juliana? Outro assunto com você aí em Brasília. A gráfica responsável pela impressão das provas do Enem faliu. O que acontece com o Enem agora? Ana, essa resposta ainda não foi dada pelo INEP, que é responsável pelo Enem. Há uma semana, houve demissão do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, que criticou o ministro da Educação por incompetência gerencial. A gente conversa agora com a repórter Flávia Alvarenga, que tem mais informações sobre a situação envolvendo a gráfica contratada para imprimir as provas do Enem. Bom dia, Flávia. Oi, Juliana. Bom dia a todos. Esse anúncio da empresa foi feito ontem. Essa empresa que faz a impressão das provas do Enem faz esse trabalho há 10 anos, é uma multinacional e justificou o pedido de falência às atuais condições do mercado da indústria gráfica aqui no Brasil. O INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, ainda não se pronunciou, mas em casos de emergência pode fazer um pedido de dispensa de licitação para fazer esse trabalho de impressão das provas a tempo. As provas do Enem esse ano estão marcadas para novembro, nos dias 3 e 10 de novembro. E geralmente a impressão das provas, de todos esses documentos do Enem, essa impressão começa no mês de maio. Como você disse, o presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, pediu exoneração do cargo na semana passada. Chico e Ana. Obrigado, Flávia. Os funcionários dessa gráfica que rodava as provas do Enem fazem, nesse momento, um protesto. A gráfica fica na região metropolitana de São Paulo, perto de uma importante rodovia. E é para São Paulo que a gente vai agora falar com o Rodrigo Bocardi. Bom dia, Rodrigo. Oi, Chico, um bom dia para você, para a Ana, bom dia a todos. Perto da rodovia Anhanguera, em Osasco, um grupo de funcionários fechou a pista local dessa rodovia. Vamos lá ver como é que está a situação agora com a Cíntia Toledo, no Globocop, sobrevoando a região. Oi, Cíntia, bom dia. Oi, Rodrigo, um bom dia para você, bom dia a todos. Esse protesto começou bem cedo, por volta das 7 da manhã, e conforme o movimento aumenta, a situação do trânsito também fica mais complicada. Vamos dar uma olhadinha como é que está agora, olha só. Você vê que só tem uma faixa para os carros, para os ônibus poderem passar por aqui no sentido de São Paulo, na pista local. A Polícia Rodoviária, a Polícia Militar e equipes da concessionária acompanham esse protesto. Os funcionários dizem que foram surpreendidos pela nota de falência
falência da empresa e que por isso decidiram fazer essa manifestação. Eles estão com cones ali, controlam esse acesso, o trânsito bem pesado por aqui. E você vê que mais cedo, a gente tem até imagens para mostrar isso para vocês, eles chegaram a fechar totalmente a pista local. Com isso, o trânsito ficou caótico e muitos carros, caminhões se arriscaram ali pela contramão para poder desviar aqui da Anhanguera, altura do quilômetro 18, região de Osasco, sentido São Paulo. Agora a gente vê que tem equipes da polícia ali conversando com esses manifestantes, negociando possivelmente a liberação aqui da via, mas por enquanto segue com uma faixa só bloqueada nesse protesto que fica exatamente em frente aqui à gráfica, viu, Rodrigo? Ok, Cíntia, muito obrigado aí pelas informações. A gente, claro, obviamente vai seguir acompanhando toda a repercussão dessa história aqui em São Paulo e voltaremos aí, Chico e Ana, com outras informações. Tá certo, até já, viu, Rodrigo? Até já. E agora a gente vai voltar para Brasília com uma notícia triste. A polícia investiga a morte de uma estudante universitária que apareceu morta no Lago Paranoá. O que já se sabe até agora desse caso, Juliana? Ainda é um mistério, viu, Ana? Porque o corpo da jovem foi encontrado sem roupas. Ela foi a uma festa domingo num clube de Brasília às margens do Lago Paranoá. Natália Ribeiro Costa morava no Paranoá, cidade a 17 quilômetros do centro de Brasília. Era estudante do curso de letras. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Natália no Lago Paranoá, numa área perto de um clube onde foi a festa. De acordo com os peritos, ela estava nua. Por telefone, um amigo de Natália disse que ela estava na festa e saiu com um rapaz. Saiu com esse moço e eles demoraram muito para voltar. Eu pensava que estava indo embora e ele voltou sem ela. Ele estava com uma mordida no braço e uma arranhão no pescoço. Um jovem que estava na festa foi ouvido pela polícia, disse que Natália queria ficar com ele na festa e que ele disse ter uma namorada, em que em certo momento eles teriam se distanciado da turma da festa e Natália teria entrado sozinha no lago. Ana Paula e Chico. Estranha a história, que ser apurado, né? E muito triste. Juliana. E hoje vão ser ouvidas 3 mulheres que afirmam ter sido vítimas de abuso sexual por um tatuador em Belo Horizonte. Vamos falar com a repórter Cláudia Mourão, em BH, que tem as informações. Cláudia, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos, é isso mesmo. Aqui em Belo Horizonte, 15 mulheres já procuraram a Polícia Civil para denunciar um tatuador por abuso sexual. 3 delas, como você já disse, vão ser ouvidas hoje. O suspeito está preso. Leandro Caldeira Alves, de 44 anos, foi preso na casa de amigos, num condomínio em Lagoa Santa, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de uma denúncia anônima. Até então, ele era considerado foragido. O Leandro, ele é dono de um estúdio de tatuagem aqui na região centro-sul da capital e as denúncias contra ele surgiram nos comentários de um vídeo que foi postado nas redes sociais. Algumas vítimas explicaram agora no Fantástico, no domingo, como ele agia. E dessas 15 mulheres que já prestaram depoimento, 2 eram menores na época do ocorrido. Agora, ao ser preso, o Leandro negou as acusações e disse que está sendo vítima de um linchamento virtual. De acordo com a Polícia Civil, ele deve ser indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Chico, Ana. Seguimos acompanhando. Obrigada, Cláudia. No Rio, 4 homens foram presos quando negociavam um fuzil no estacionamento de um shopping. E a quadrilha ainda usava aplicativos de mensagens como uma vitrine para venda de armas. Um dos presos é sargento da Polícia Militar e trabalha no batalhão do centro do Rio. Fábio Henrique Soares, de 39 anos, é o que chega à delegacia de blusa vermelha. A polícia disse que um fuzil foi apreendido no porta-malas do PM e seria vendido no estacionamento do shopping por R$60 mil. Uma arma usada por snipers, os atiradores de elite. Segundo as investigações, as ofertas da quadrilha eram feitas em aplicativos de mensagens. Nossas transações, a maioria é de comunidades. A gente nunca fizemos uma transação assim no asfalto, entendeu? Com pessoas que a gente não conhece. 4ª ou 5ª eu mando o carregador para tu. Nessas negociações, a quadrilha gravava vídeos das armas e mandava para os interessados. Nesse outro vídeo, a munição é que chama a atenção. É idêntica à usada pela polícia. Os 4 presos vão responder por associação criminosa e porte de arma de uso restrito. Transações que não deveriam incluir o sargento da Polícia Militar, né? O presidente Jair Bolsonaro falou hoje a empresários no 3º dia de sua visita a Israel
Vamos falar então com o nosso enviado especial a Jerusalém, Rodrigo Alvarez, que acompanha o Dia do Presidente e nos traz as informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia para todos vocês no Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje conversando com empresários brasileiros e israelenses num esforço, em mais um esforço nessa viagem presidencial para atrair investimentos e fazer parcerias, especialmente na área tecnológica, área de defesa e segurança entre Brasil e Israel. Durante esse seminário com empresários, o presidente Jair Bolsonaro tentou demonstrar que há confiança, que os empresários podem confiar no Brasil e voltar a investir no Brasil. Disse que o país nasceu de novo em 1º de janeiro. É o terceiro dia da viagem, né, Chico, Ana Paula? Ontem, Jair Bolsonaro esteve mais uma vez com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os dois visitaram o Muro das Lamentações. Bolsonaro rezou e deixou ali uma mensagem pedindo que Deus olhe pelo Brasil. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui onde eu estou, que é o Museu do Holocausto, o Museu Yad Vashem. O presidente vai visitar o museu e vai fazer como diversos chefes de Estado, como quase todos que visitam Israel, vai colocar flores em homenagem às vítimas do Holocausto, às vítimas do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O presidente iria ter um encontro ainda amanhã com uma comunidade brasileira a cerca de 1 hora aqui de Jerusalém, mas cancelou, segundo o porta-voz do governo, por questões de logística, também questões de segurança. Então o presidente vai receber esses brasileiros hoje no fim da tarde no hotel onde ele está e vai sair um pouquinho mais cedo, vai sair aqui de Jerusalém às 9h40 da manhã de amanhã, que serão 3h40 da madrugada no Brasil. Ele vai chegar na quinta-feira de manhã de volta a Brasília para, como ele mesmo disse, cuidar da reforma da Previdência. Chico e Ana Paula. Exatamente, Rodrigo. Obrigada pelas suas informações. O governo volta aí com essa missão, de desenrolar as negociações sobre a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, Juliana, já sinalizou que vai conversar com os partidos. E as articulações, Ana, começam já na quinta-feira. O presidente Bolsonaro tem reunião prevista com alguns líderes de partidos do Centrão e do MDB. Um estudo da equipe econômica obtido pela TV Globo traz o impacto da reforma da Previdência nos estados. A economia, se aprovado o texto enviado ao Congresso, será de 330 bilhões de reais em 10 anos. A maior parte desse alívio vem da redução do déficit a partir de mudanças nas regras para os servidores públicos, 277 bilhões de reais. A outra parte, 52 bilhões, das alterações nas regras de policiais militares e bombeiros. A proposta de reforma da Previdência prevê que as mudanças aprovadas valerão automaticamente para os estados assim que virar lei. O relator da reforma, delegado Marcelo Freitas, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça se reuniram ontem com o secretário de Previdência e técnicos do Ministério da Economia. Ele disse que o prazo de entrega do relatório está mantido para 9 de abril e que defende a unidade da proposta. O nosso relatório será feito de maneira bem técnica possível. A ideia é que a gente consiga essa formação de entendimento antes, mas nossa posição hoje é de fazer um relatório unitário que aborde toda a proposta para ser julgada pela comissão. Em Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse que a reforma da Previdência está nas mãos do Congresso, mas que espera que seja aprovada ainda no primeiro semestre. Nós mandamos uma proposta, não é a proposta minha nem do governo, é do Brasil. Nós não temos outra alternativa. Chegou a esse ponto, a Previdência está deficitária realmente e temos que fazer essa reforma. Espero que o Congresso aprove sem que ela seja muito desidratada. Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é esperado em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. A expectativa é que a reforma da Previdência comece a andar essa semana no Congresso. Miriam Leitão está lá em Brasília para falar para a gente o que se pode esperar desse primeiro teste. Hein, Miriam? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Enfim, depois de 40 dias no Congresso, a reforma da Previdência vai andar nessa semana. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça prometeu entregar o relatório daqui a uma semana. O ministro da Economia, como já foi dito, vai amanhã à CCJ. O presidente Jair Bolsonaro vai começar a se reunir com presidentes dos partidos assim que voltar de Israel. Enfim, tudo começa a andar. O risco agora passa a ser de desidratação. Há um movimento para fazer mudanças já nessa etapa, que não é comum. O ponto que é contado como certo que vai cair
nessa comissão ou mais adiante é o do benefício de prestação continuada. O próprio presidente já disse que aceita essa mudança sem problemas. O que realmente preocupa a equipe econômica são as mudanças que podem afrouxar as medidas para os servidores públicos. Uma dessas mudanças pode favorecer os que entraram no serviço público antes de 2003, ou seja, antes da reforma do ex-presidente Lula. Esse grupo manteve o direito de se aposentar com o último salário e ter os mesmos aumentos da ativa. É o que se chama de integralidade e paridade. Mas a reforma propõe que eles cheguem à idade mínima de 62 anos e 65 anos para ter esses direitos. O que eles querem é continuar com a idade mínima, que vale para eles hoje, de 55 e 60 anos. Muitos parlamentares já apoiam essa ideia. Que a reforma será desidratada, ninguém tem dúvida, vão ser feitas mudanças, mas quanto? Isso é que a tramitação vai dizer, Ana e Chico. Agora, Miriam, a gente sabe que a reforma da Previdência é fundamental para trazer a confiança dos investidores. Os indicadores da economia têm reagido muito devagar. Sexta-feira, o IBGE divulgou aumento do desemprego. Agora, numa entrevista à Record TV, o presidente Jair Bolsonaro questionou o resultado dessa pesquisa. Pois é, Ana, e essa é a pior forma de um governo reagir. Em vez de enfrentar febre, brigar com um termômetro. O presidente disse que o índice foi feito para enganar a população e que está errado dizer que o desemprego sobe quando mais pessoas procuram emprego. O presidente está equivocado. O IBGE calcula o desemprego da mesma forma que se faz no resto do mundo. Aliás, faz assim há muitos anos e vários governos. Se fosse alterado, não seguiria as melhores práticas estatísticas e, além disso, se perderia a possibilidade de comparação, a série histórica. E essa comparação é importante para saber o que aconteceu antes e aí se corrigir. A pergunta que o IBGE faz é se a pessoa procurou emprego no último mês. E na última pesquisa, a informação que veio é que 13 milhões de pessoas procuraram emprego e não encontraram. Tem um outro número que também é divulgado com transparência pelo IBGE, sobre os que nem procuram emprego porque acham que não vão encontrar. É o chamado desemprego por desalento. Aumentou também para 4 milhões e 900 mil pessoas. O atual governo não fez esse desemprego, ele herdou o desemprego alto. O que ele precisa fazer agora é trabalhar para que a economia cresça e gere empregos, e não brigar com o índice. Hoje sai a produção industrial de fevereiro, os analistas esperam um número positivo. O indicador deve mostrar crescimento em relação a janeiro, mas, em geral, há cada vez mais desânimo com o crescimento econômico este ano. A pesquisa feita pelo Banco Central com 100 bancos e consultorias mostrou ontem pela primeira vez a previsão do crescimento do PIB abaixo de 2%, é 1,8% essa a previsão. No começo do ano, a previsão era 2,5%. Se a reforma for aprovada com um projeto consistente, o humor na economia pode mudar, os investidores podem voltar a investir, as empresas podem voltar a querer fazer novos projetos e aumentar o emprego. Por enquanto, está muito fraco. Chico e Ana. Obrigada, viu, Miriam? Obrigado, Até mais. Miriam. E a gente volta a seguir. Quase metade dos brasileiros não tem coleta de esgoto e os investimentos com saneamento caem ano a ano. A moda dos patinetes elétricos nas grandes cidades, eles invadiram as ruas, mas também podem apresentar riscos. E porque a iluminação das ruas virou uma ameaça para as tartaruguinhas em Sergipe. Agora, 8h23, horário de Brasília, a gente volta já. Estamos de volta para mostrar que, pelo terceiro ano seguido, o governo investiu menos em saneamento. Há 10 anos, o acesso à água encanada praticamente não cresce. Esse estudo é da Confederação Nacional da Indústria. Enquanto isso, Juliana, temos aquelas imagens tristes, né, de pessoas convivendo com esgoto a céu aberto, doenças que se multiplicam por causa disso. Claro, as consequências para a saúde da população, né, Ana? Pouco mais da metade da população brasileira tem rede de esgoto. O investimento em saneamento básico em 2017 foi o menor da década. A população brasileira só vai ter acesso às redes de água e esgoto daqui a mais de 45 anos. A rua é uma lama só. Barro e esgoto se misturam e, para chegar em casa, quem mora por aqui tem de ir se equilibrando sobre as pedras. Sujeira, mau cheiro, tudo acontece com uma situação dessa rua aqui. Estamos na periferia de Teresina, capital do Piauí.
coleta e tratamento de esgoto são um privilégio para poucos. De cada 4 residências, só uma tem acesso ao saneamento básico. Situação semelhante à desta região de São Luís, no Maranhão. Quando abre a porta para sair de casa, Dona Maria dá de cara com a tubulação vazando. Isso já faz 3 anos. Esse fedor aqui é horrível, isso aqui incomoda muito, muito mesmo. Hoje que eu estou sentada aqui na porta, porque aqui ninguém pode abrir a porta. Nos últimos anos, o acesso da população brasileira à água encanada ficou praticamente estagnado. Passou de 83% para 83,5% entre 2015 e 2017, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, SNIS. Em relação à rede de esgoto, a situação é ainda pior. Pouco mais de 52% da população vive em locais onde o esgoto é coletado. Nas regiões Norte e Nordeste, há 7 estados em que menos de 20% dos moradores têm acesso à coleta de esgoto. A Confederação Nacional da Indústria analisou os dados mais recentes do SNIS e concluiu que os investimentos em saneamento básico caíram por 3 anos seguidos e chegaram a menos de 11 bilhões de reais em 2017, o valor mais baixo da década. Além da queda no ritmo de investimentos, estados e municípios convivem com o desafio da ocupação desordenada, principalmente nos grandes centros. O Distrito Federal está entre as 4 unidades da federação que tem a melhor cobertura de rede de esgoto. Mais de 70% da população tem esgoto tratado. Mas a gente está num lugar aqui em Brasília, a menos de 20 quilômetros do centro, onde a situação do saneamento básico é totalmente precária. A CNI diz que, se os investimentos continuarem baixos, o Brasil não vai cumprir a meta de universalizar os serviços de água e esgoto em todo o país até 2033, como está previsto no Plano Nacional de Saneamento Básico. Isso só ocorreria em 2060, com consequências para a saúde da população e para o desenvolvimento do país. Se investíssemos mais em saneamento básico, teríamos menos faltas no trabalho, menos doenças. É uma infraestrutura antiga, né, que tem baixo investimento e também um nível muito baixo de manutenção. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que, para cumprir a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, o país teria que investir 22 bilhões de reais por ano. O orçamento prevê apenas 4 bilhões este ano. A empresa Águas de Teresina informou que a cada real investido em saneamento básico são economizados R$ 4,00 em saúde. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão disse que 320 milhões de reais ainda serão investidos até 2020 na rede de esgoto. Ana Paula, Chico. Quer dizer, caiu 30% nos últimos 4 anos, né, Juliana? E o resultado disso são os rios poluídos. Na região sudeste, por exemplo, o Tietê e o Pinheiros em São Paulo, além de outros rios. E no Rio de Janeiro, várias praias poluídas. Eu vi há pouco, no jornal local aqui do Rio de Janeiro, as praias da região de Cabo Frio, poluídas com esgoto. E a falta de dignidade, né, das pessoas terem que viver em 2019 com esgoto passando na porta de casa. É inaceitável mesmo. É um atraso, inaceitável. Obrigado. Criminosos atacaram 3 torres de energia na região metropolitana de Fortaleza ontem à noite. Segundo a polícia, 2 artefatos explodiram numa das torres da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Uma terceira bomba foi detonada pelo Grupo de Ações Táticas perto de outra torre. Um trecho da rodovia CE 060 foi interditado por causa de uma outra explosão. Em Graça, que fica no norte do estado, bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil. Até agora, ninguém foi preso. E teve mais. Em Bezerros, Agreste de Pernambuco, bandidos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal. A quadrilha espalhou grampos pelas ruas da cidade para dificultar a ação da polícia. Os criminosos fugiram em 4 carros, dando tiros para o alto. Não há informações sobre o dinheiro roubado. Patinetes elétricos viraram sensação como meio de transporte em várias capitais do Brasil. Só que o aumento desses equipamentos nas ruas também traz um desafio para as cidades, a criação de novas regras de uso. Os patinetes invadiram os cartões postais do Rio. Estão espalhados em bairros da Zona Sul e no centro da cidade. Dividem o espaço com pedestres, bicicletas e carrinhos elétricos. Basta baixar o aplicativo no celular e fazer o pagamento eletrônico.
Às vezes eu pego para ir para o trabalho, pego para voltar. Mais rápido também. Se tiver com pressa, sobe no patinetinho e vai embora. Aqui no Rio ainda não existe uma regulamentação específica para quem usa o patinete elétrico. A Guarda Municipal diz que não pode nem mesmo multar quem anda acima da velocidade permitida ou desrespeita a resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Um problema que se repete em várias cidades do país, onde essa febre do patinete também é uma novidade. 10 capitais já têm um novo meio de transporte. Em São Paulo, a Prefeitura criou um grupo de trabalho para discutir as regras e propôs a proibição do uso em calçadas. A regulamentação também está em estudo em Curitiba e Florianópolis, onde o neto do seu Edson, de 3 anos, foi atropelado quando atravessava a faixa de pedestres com a mãe. De repente veio uma patinete em alta velocidade e bateu exatamente na criança e arrastou a criança até aquela posição lá. Por sorte, o menino não se machucou. No Rio, flagramos várias pessoas circulando entre os trilhos do VLT. Outros cruzando no sinal vermelho. O risco e a falta de limites parecem evidentes. Você sabe qual é o limite de velocidade? Não tenho nem noção. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito fixa a velocidade máxima de 6 km por hora nas calçadas e de 20 nas ciclovias. O uso de capacetes ainda não está entre os itens obrigatórios, mas é uma das muitas recomendações feitas pelas empresas. Capacete é super importante, então a gente recomenda o uso do capacete. Pedestre é sempre prioridade. Para este especialista, as prefeituras devem agir com rapidez para definir as regras de uso. Grandes cidades no Brasil precisam estar preparadas para receber novos veículos, novas formas de mobilidade e a tecnologia está aí. Até mesmo quem visita o centro do Rio para dar uma relaxada, elogia as qualidades desse transporte divertido e sustentável. Eu adoro, pelo menos não faz barulho nenhum. Agora, é preciso que a pessoa tenha cuidado, né? Para poder, quem vem na frente, para dirigir com cuidado, que você pode ser atropelado por um patinete, entendeu? Grande Alceu Valença. Mas será que nas ladeiras de Olinda dá para andar de patinete? Tem que ter motor, né? Onde dá, tem que ter uma organização, né? Para não dar problema. A gente volta daqui a pouco. Você vai ver como é que a iluminação pública virou um risco para a preservação das tartarugas em Sergipe. E tem a temporada de promoções em São Paulo. Tem serviço com 90% de desconto. Quais? Você vai ver já agora, 8h34, hora de Brasília. A gente anunciou que ia falar de promoção. Quem é que não gosta, né? São Paulo está com 2 eventos que dão descontos em restaurantes e em salões de beleza. Rodrigo Bocardi conta pra gente, é uma boa maneira de chamar o público, né? Época de movimento mais fraco, a concorrência traz isso. A galera acaba aproveitando também esses eventos para conhecer, né, restaurantes, salões novos. E o comércio espera que essas pessoas, atraídas pelas promoções, acabem virando clientes, aqueles fiéis, quando os preços voltarem ao normal. Vamos ver. Quantas vezes na vida você foi tratado assim? Em vez de 1, 2 cabeleireiros, garçom, massagem na cabeça. Quem não sonha em ter um tratamento VIP, né? Agora não precisa mais extrapolar o orçamento para conseguir um tratamento VIP. Alguns segmentos criaram semanas de descontos. É o caso dos salões de beleza, que nessa época do ano costumam ficar mais vazios com o fim das férias e também o fim do verão. Alguns derrubam os preços em até 90%. 80 salões, clínicas de estética e spas de São Paulo participam de uma espécie de mutirão de descontos que dura 3 semanas. Vai trazer para essas mulheres, para as pessoas que querem participar, a oportunidade de elas conhecerem estabelecimentos renomados em semanas do ano que talvez elas não conseguiriam. A Camila comprou os serviços pelo celular. Se amarrou na hidratação com vapor, com um cheirinho de capim-cidreira. Toda aquela massagem, a cadeira e a hidratação com aquele aroma, que tem um aromazinho. Então é muito legal, vale a pena. O Rodrigo está com a agenda lotada. Nós tivemos pessoas de Belém, de Fortaleza, de Curitiba e durante a semana também a gente atende pessoas do Brasil inteiro. É incrível. Dá para bancar o VIP também no almoço e no jantar. 190 restaurantes de São Paulo baixaram os preços. Neste, o cliente pode pedir os pratos criados pelo chefe Alex Atala.
Entrada com salada, peixe e a sobremesa e economizar R$ 31. Então é vantajoso, a gente consegue trazer todo mundo para conhecer a casa e a fidelizar os clientes. A temporada de promoções quer impulsionar o setor que no ano passado cresceu 2%, mas foi menos que o esperado. A Angélica e a Júlia esperam o ano todo para conhecer os restaurantes mais badalados. A gente fica assim, ansiosa esperando o evento, né? Certo, olha, as promoções nos salões de beleza e estética vão até o dia 15 desse mês e nos restaurantes até o dia 21, também agora de abril, viu, Chico e Ana? Então corre todo mundo, dar aquele tapa no visual, depois aproveitar no restaurante, né, Rodrigo? Boa. Até já. Até já. Vamos saber agora de previsão do tempo para todo o Brasil. Jaqueline Brasil aqui a postos. Bom dia. Aqui no Rio, a semana começou sem chuva. Vai seguir assim? Aqui pelo Sudeste vai ter sol? Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Sim, inclusive aí no Rio, dia de sol, tem uma massa de ar seco que vai garantir esse tempo firme e não vai deixar formar nuvem de chuva. É essa mesma previsão para o norte de Minas, centro e sul do Espírito Santo e São Paulo, aqui na capital e no litoral. Essa imagem que vocês vão ver agora foi feita agora há pouco. De São Sebastião, litoral norte paulista, tem aquele ditado, né? Neblina que baixa, sol que racha, e é isso que vai acontecer. Pode ter uma chuva e é um pouco mais isolada e à tarde no centro-oeste do país. No norte também pode chover por causa da combinação do calor e da umidade e foi o que aconteceu ontem no Pará. Choveu tanto que o rio Candiru transbordou e destruiu parte de uma rodovia, BR-010, a Belém, Brasília, perto da cidade Aurora do Pará. É um dos principais caminhos de ligação do Pará com outros estados. Vários caminhões ali estão parados na pista e um desvio já começou a ser feito. E hoje pode chover mais, tá? No sul tem uma frente fria que se aproxima do Uruguai, já está canalizando as áreas de instabilidade, por isso tem previsão de chuva para tarde. Agora de manhã ainda vai ser bem ensolarada, como em Paranaguá, no litoral paranaense. Olha só que manhã bonita, hein, Chico e Ana? Pois é, chuva que traz problemas em algumas regiões, mas muita alegria para outras, né? Nordeste, o Ceará, por exemplo, em festa com açudes cheios, né? Choveu muito nos últimos dias. Pode chover mais por lá? Pode chover mais, sim, traz muita alegria quando cai no lugar certo, Chico, mas quando cai no lugar errado também está trazendo aí muito alagamento. Vamos falar disso também. O risco de temporal hoje, inclusive para o leste, também norte do Nordeste, por causa da Zecite, a zona de convergência aí intertropical, provocando muita chuva volumosa do Maranhão até Pernambuco. Vamos direto para Fortaleza, temos imagens ao vivo. Fortaleza está na rota do temporal. Mesmo com esse céu azul, não se engane, pegue seu guarda-chuva porque à tarde vem chuva sim. É chuva volumosa. Quer ver só? Dá uma olhada aqui. Volume hoje previsto de 30 milímetros, pode causar alagamento, muito cuidado. Chove mais ainda hoje em Natal, em São Luís, em João Pessoa, aí pode chover menos. No Recife também pode chover bastante. Temos imagens ao vivo agora para ver céu azul, sol aparecendo e a máxima de 29 graus com o risco de chuva também. 29 graus é a máxima também aqui para São Paulo, também para BH, 32 no Rio de Janeiro, 33 em Palmas e 31 em Porto Alegre. Atenção, Porto Alegre tem virada de tempo na sexta-feira, aí no sábado é a vez aqui de São Paulo por causa da chegada de uma frente fria e aí vamos, obviamente, falando disso nos próximos dias. Chico, Ana. Tá bom, obrigado, Jaqueline. E um pequeno avião fez um pouso forçado na madrugada em Campinas, no interior de São Paulo. Esse pequeno avião saiu de Sorocaba e seguia para Palmas, no Tocantins. Só que o piloto precisou pousar numa área de pasto, a 4 quilômetros mais ou menos do Aeroporto Internacional de Viracopos. Segundo os moradores, 5 pessoas que estavam no avião foram socorridas pelos bombeiros, 2 tiveram ferimentos leves e não há informações sobre o que é que provocou esse pouso forçado. No litoral norte de Sergipe, a iluminação pública virou um problema para pesquisadores que trabalham na preservação de tartarugas da espécie oliva, ameaçada de extinção. É que a luz está desorientando os filhotes. O ciclo de vida está apenas começando. Uma batalha pela sobrevivência. Em Pirambu, no litoral norte de Sergipe, fica a maior maternidade de tartarugas da espécie oliva do Brasil. Todos os anos nascem aqui cerca de 500 mil filhotes. Mas a iluminação pública da orla virou uma ameaça para as tartarugas.
Quando saem dos ninhos, os filhotes são naturalmente orientados a seguirem para o mar, pela claridade das ondas, pelo reflexo da lua. Mas se por perto existir uma luz artificial, eles mudam totalmente a trajetória. Os bichinhos ficam atordoados e, ao invés de seguir para o mar, tomam o caminho do asfalto. Eles ou podem morrer ressecados em virtude da grande intensidade do calor, do sol, ou se tiver uma estrada perto, eles vão ser atropelados. Estamos no final da temporada de desova e recolher filhotes desorientados virou mais uma tarefa para os biólogos. Acontece muitas das vezes, a gente está em casa e as pessoas da comunidade vêm e nos chamam que tem filhotes desorientados atravessando a pista. Diante disso, o Ministério Público Federal obrigou o município de Pirambu a adaptar a iluminação pública em todo o trecho da praia. A prefeitura até trocou as lâmpadas dos postes e colocou uma cúpula para reduzir o foco de luz, mas não resolveu o problema. A solução mesmo vai ser trocar a iluminação. Tivemos que fazer parcerias com empresas privadas para poder realmente fazer um estudo do primeiro protótipo de iluminação para que não atrapalhe essa orientação das tartarugas. A gente tem que tratar como um problema, uma ameaça mesmo. É um animal que é ameaçado de extinção e isso é uma ameaça a mais, que a gente somado com outras ameaças que a gente tem. Bem, o projeto das novas luminárias foi entregue já pela Prefeitura para o ICMBio, que tem 15 dias para aprovar. Até lá, a Prefeitura fica proibida de usar a iluminação pública na área da desova. E você vai ver a seguir, depois do intervalo, que Juan Guaidó reage ao pedido da justiça venezuelana de retirar a imunidade parlamentar dele. E o susto dos turistas para fugir de uma onda gelada na Islândia. A gente mostra mais já, depois do intervalo. Agora, 8h47, horário de Brasília. Estamos de volta com notícias da crise na Venezuela. O chefe da oposição, Juan Guaidó, disse que o pedido para que a Assembleia Constituinte do país retire sua imunidade parlamentar não tem valor. Lembrando, Guaidó é líder da Assembleia Nacional de maioria oposicionista e não reconhece a Assembleia Constituinte formada por apoiadores de Nicolás Maduro. O pedido veio do Tribunal Supremo de Justiça, que acusa Guaidó de descumprir uma proibição de sair do país. Em janeiro, ele se declarou presidente interino da Venezuela, viajou por vários países da América do Sul, inclusive esteve aqui no Brasil. Ontem à noite, Maduro voltou à TV para anunciar a demissão do ministro de Energia depois de uma série de apagões na Venezuela no mês passado. E domingo ele decretou o racionamento de energia no país por um mês. E está rolando mais um capítulo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O governo britânico agora está fazendo a reunião de emergência. Ontem teve mais um fiasco no parlamento, que novamente não conseguiu decidir nada sobre esse Brexit. Cecília Malan, em Londres, acompanhando capítulo a capítulo, a União Europeia já reagiu? Reagiu com impaciência, Chico. Hoje de manhã, o negociador oficial do Brexit pelo lado da União Europeia, Michel Barnier, disse que é cada vez mais provável que o Reino Unido deixe o bloco sem acordo nenhum, o cenário mais catastrófico de todos para a economia britânica. Ontem, o parlamento rejeitou as 4 alternativas ao acordo negociado pela primeira-ministra, o que incluía convocar um novo plebiscito ou simplesmente cancelar o Brexit. Nos bastidores, já se fala que Theresa May quer botar o acordo dela para votação pela 4ª vez. A única certeza que se tem por aqui é que o Reino Unido tem apenas 10 dias para dar alguma satisfação para a União Europeia. Do contrário, vai saltar no abismo sem nenhuma rede de proteção. E por falar em tensão, olha só essa imagem. Por pouco, esses turistas não foram engolidos pela onda gigante que se formou depois que um pedaço dessa geleira desmoronou. Antes mesmo de a onda se formar, o guia que acompanhava o grupo mandou que eles corressem. Por sorte, todos conseguiram fugir a tempo e ninguém se feriu. Esse flagrante foi no sudeste da Islândia e especialistas dizem que o fenômeno é até comum, mas que é raro conseguir flagrar com câmeras uma imagem tão poderosa assim. Nossa. A vereadora carioca Marielle Franco, assassinada no ano passado, vai ser eternizada em Paris.
Atendendo a um pedido da prefeita Anne Hidalgo, a Câmara de Vereadores da cidade votou pela criação de um espaço público com o nome de Marielle. Todos os vereadores dos partidos mais diferentes votaram a favor. Ainda não está claro se o espaço será uma praça, uma rua ou uma avenida. O mais provável é que fique no bairro do Marré, muito frequentado por turistas e pela comunidade LGBT. Chico, Ana, da favela da Maré a Paris, Marielle vive. E continuamos por aqui cobrando a resposta, né, Cecília, para quem mandou matar Marielle. Obrigada, viu? E que lá não rasguem a placa da rua. A gente volta daqui a pouco com as notícias do esporte. Vamos falar dos brasileiros na Libertadores. E os melhores lances das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. Agora, 8h53, hora de Brasília. Nosso assunto agora é esporte. A Superliga Feminina de Vôlei está nas semifinais. Minas contra Osasco e Praia Clube contra o Bauru. São 3 jogos para cada confronto. Quem vencer 2 passa para a final. Ontem aconteceram os primeiros duelos. A levantadora Macris do Minas está acostumada a surpreender, seja com pontos bonitos ou passes perfeitos para suas companheiras. E a categoria da Macris ajudou o Minas a vencer o Osasco de virada por 3-1 no primeiro duelo da semifinal da Superliga. Já a Fernanda Garay, ponteira do Praia Clube, tem um estilo de jogo com mais força, mão pesada. A equipe dela, atual campeã da Superliga, enfrentou o Bauru e venceu com autoridade. 3-0 para o Praia Clube. Ponto de saque da Garay para fechar o jogo. E no futebol, times brasileiros entram em campo essa semana para disputar a Libertadores. Hoje tem 2 jogos contra equipes argentinas. O Palmeiras, que é líder do Grupo F, enfrenta o San Lorenzo, o time do Papa, lá na Argentina. E o Atlético Paranaense recebe o Boca Juniors em Curitiba. O jogo vale a liderança do Grupo G. E com isso a gente vai encerrando o nosso Bom Dia Brasil de hoje, dessa terça-feira. Amanhã estamos de volta, pessoal. Olha só, todo mundo conhece a Avenida Paulista pelos prédios enormes, né? Mas olha o que tem ali também, no meio de tantos prédios. Olha aí, essa imagem do Globocop, que bacana. É o MASP ali, todo mundo conhece também, mas eu vou falar do Parque Trianon. Esse coraçãozinho verde aí, pulmão da Paulista. Faz aniversário hoje, 127 anos. Um remanescente ali, Mata Atlântica, em frente ao MASP. 48 mil metros quadrados. Respire nesta terça e até amanhã. Bem, tem reunião do presidente da Câmara com vários parlamentares aqui em Brasília para discutir reforma da Previdência. Ótima terça para você. Gente, olha agora essa história. Um policial sueco de folga prendeu um homem que estava foragido dentro de uma sauna em Estocolmo. Os dois estavam lá como vieram ao mundo, sem armas, sem algemas e sem roupas. O policial reconheceu o suspeito, que tinha recebido uma sentença de prisão por envolvimento com drogas e outros crimes. Esse agente foi parabenizado por manter a cabeça fria, mesmo quando a situação esquentou. Boa terça, até amanhã. Cabeça fria na sauna quente. Tava curtindo ali antes de ser preso de novo, né? Pra você, ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Bom, uma ótima terça e obrigado pela sua audiência na Grande São Paulo, especialmente em Cotia e Suzano, que fazem aniversário hoje. Até amanhã.